Museu das Almas, vale a pena a gente ver. O que eu quero mostrar com isso é que a igreja que perseguiu médiuns guarda dentro dos seus esconderijos as aparições de muitas épocas. Veja que são de séculos e de igrejas diferentes. Boa noite. Um segredo guardado dentro da Igreja Católica. Você vai conhecer agora o museu que não pode ser filmado nem fotografado. Ele provoca arrepios. É o Museu das Almas do Purgatório. É provável que você nunca tenha ouvido falar desse museu. Mesmo entre os católicos, é praticamente desconhecido. Ele guarda registros do que seriam aparições de pessoas mortas. Pessoas que teriam voltado do além ou do purgatório para pedir orações. Museu das Almas. Mistério na igreja. É a reportagem de capa do Fantástico. Na doutrina católica, o purgatório é um estado de espera, um lugar de almas em purificação. Um sofrimento que só terá fim com a chegada ao paraíso. Na Divina Comédia, uma das maiores obras poéticas de todos os tempos, o purgatório, imaginado por Dante Alighieri, é uma montanha muito alta, cercada de terraços, onde as almas vão purgando os excessos cometidos na terra. Foi na Idade Média que o purgatório viveu o auge da fama na imaginação dos cristãos. Hoje pouco se fala dele. O céu e o inferno desfrutam de maior prestígio nos sermões católicos. Numa igreja de Roma, um museu misterioso contém relíquias que seriam um testemunho da comunicação das almas. A igreja não permite que nenhuma imagem seja gravada, mas um pesquisador de parapsicologia, o brasileiro Clóvis Nunes, entrou no Museu das Almas do Purgatório e registrou as peças. Esse museu, ele está reservado à igreja, um museu privado, e para nós termos acesso a gente teve que chegar aqui em Roma e contar com o apoio de uma autoridade eclesiástica da Igreja Católica Brasileira. Esta é a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Sufrágio significa ato de piedade, oração pelos mortos. A igreja pertence aos missionários do Sagrado Coração, ordem católica fundada pelo padre francês Gilles Chevalier em 1854. Numa pequena sala ao lado da sacristia estão guardadas as relíquias. Os antigos missionários do Sagrado Coração acreditavam que elas eram provas da comunicação entre vivos e mortos. Esta é uma das peças mais impressionantes. A mão de uma freira morta em 1637, impressa como se fosse a fogo no hábito, uma espécie de avental de uma outra freira. Segundo os registros do museu, a irmã Clara Schellers apareceu no mosteiro beneditino de Wittenberg, na Alemanha, em 1696. Quase 60 anos depois de sua morte, e deixou a marca no hábito da freira Maria Herendorps. Ela chegou envolvida em luz, e para a irmã não ter dúvida de que não era um sonho, ela deixou impressa no avental que estava pendurado no cabide a marca da sua mão queimada com fogo. A maioria das peças que compõem o Museu das Almas se refere à aparição de padres e freiras ocorrida em ambiente católico, igrejas, conventos, quartos de oração. Esta marca faz parte de uma série de aparições do padre Panzini, que foi abade em Mantova, Itália. Dizem os registros do Museu das Almas do Purgatório que o padre Panzini apareceu em 1731 no mosteiro de São Francisco, em Todi. Teria sido visto pela Madre Superiora, a venerável Isabella Fornari. Esta marca foi deixada sobre uma pequena mesa de madeira, sobre a qual estava colocado um pano, que era, na verdade, a manga da camisa do hábito. E ele deixou impressa em queimadura pela irradiação da luz da sua mão,
e que também apareceu marcas de sangue. O padre Panzini teria deixado a marca da mão também na túnica da Madre Superiora. Ele também imprimiu sobre a madeira, por onde estava o hábito, o desenho de uma cruz, feita também com fogo das suas mãos, aonde se vê, do lado da mão, o sinal desenhado da cruz. A marca bem visível. Por ordem do padre Isidoro Gazala, confessor da Madre Superiora, os fragmentos da mesa e das roupas foram guardados e conservados durante quase 2 séculos antes de serem trazidos ao museu. Na noite de 21 de junho de 1789, na Bélgica, Giuseppe Lelot foi acordado pela visão da mãe, morta 27 anos antes. A mãe teria deixado esta marca impressa na roupa de dormir do filho e pedido que o rapaz mudasse de vida e se convertesse à igreja. Depois da aparição, Giuseppe fundou uma congregação católica. Estas marcas apareceram na paróquia de Erringen, na Alemanha, num livro que pertencia à devota Margarita de Merlet. Não há registro de datas, mas a história começou quando Margarita viu o que seria o espírito de uma mulher. Ela lhe pergunta: quem é você e o que você pretende? A alma materializada diz: eu sou sua sogra, morta de parto há 30 anos. Quero que você vá até a igreja de Nossa Senhora e celebre missas pela minha alma. Dizem as crônicas do Museu das Almas que Margarita correu para contar tudo ao padre e que o padre lhe disse: faça o que ela quer, celebre as missas. Ela celebra as missas com orientação do padre. Meses depois a alma volta e agradece a ela dizendo que está livre. Ela foi até este livro, abriu o livro e ali imprimiu as marcas de fogo da sua mão. E o que é curioso é que ela abriu o livro na parte final do capítulo 4. E o fogo, as marcas do dedo, ficou gravada em cima desse seguinte texto: estou carregado de pecados, combatido de tentações, e não há quem me valha, não há quem me livre e me salve, senão tu, Senhor. Lorena, Alemanha, 21 de dezembro de 1838. Giuseppe Schitz aparece diante do irmão e pede orações, porque está sofrendo no purgatório. Estas seriam marcas dos dedos de Giuseppe, deixadas num livro de orações do irmão. A marca do dedo atravessou 9 páginas com a queimadura. Ela chegou a fazer uma perfuração. Marcas semelhantes aparecem em outros livros que fazem parte do acervo do Museu das Almas do Purgatório. Uma coleção espantosa. Uma figura misteriosa aparece no altar depois de um incêndio. Assim começou a história do Museu das Almas do Purgatório. Quem fundou a igreja do Sagrado Coração do Sufrágio foi o missionário francês Victor Jouet. Ele queria que este templo fosse dedicado às almas dos mortos. No dia 15 de novembro de 1893, houve um incêndio ao lado do altar. O fogo deixou uma marca no mármore. Nela, os fiéis enxergaram o rosto atormentado de um homem. Padre Jouet acreditou que aquilo era um sinal, como se uma alma do purgatório estivesse suplicando por ajuda. Depois desse episódio, o Padre Jouet viajou por conventos na Itália, França, Bélgica e Alemanha, coletando objetos que comprovassem a manifestação dos mortos. Na volta, criou um museu cristão do além-túmulo, que mais tarde passaria a se chamar Museu das Almas do Purgatório. Tinha cerca de 200 peças, mas só restaram aqui as que foram aprovadas pelos sucessores do Padre Jouet,
aquelas consideradas autênticas, acima de qualquer dúvida. O padre Filippo Sevaux, responsável pelo arquivo da Ordem dos Missionários do Sagrado Coração, diz que o padre Jouet era procurador da Santa Sé e que tinha o apoio da Cúria Romana. Era bem visto da tanti cardinali. Padre Jouet era bem visto pelos cardeais e pelo Papa Pio X. Ele conseguiu muitos benefícios para a nossa congregação. Pode-se acreditar na autenticidade do Museu das Almas do Purgatório? Em Roma, a repórter Ilse Scamparini ouviu teólogos e estudiosos da Igreja Católica. O Vaticano não quer dar uma opinião oficial sobre a autenticidade das relíquias, mas as peças que estão ali dentro impressionaram vários especialistas da Igreja. Orazio Petrosilo, especialista em Vaticano, já tinha ouvido histórias sobre as relíquias. Quando conheceu o museu, acreditou na autenticidade dele. Eu sinceramente acredito que seja verdadeiro. Tenho a impressão de que são almas do purgatório que deixaram aqueles sinais para lembrar aos parentes e amigos de rezar por elas. Eu já tinha ouvido várias histórias e fui preparado para aquele museu. Não tenho nenhuma dificuldade de pensar que seja verdadeiro. Mas é claro, não se deve dar tanta importância a um livro queimado, que será sempre um livro queimado. Mas esses objetos não são falsos. Então são verdadeiros? O fato é que não são falsos. Mas também é fato que a igreja não se compromete, não faz uma declaração sobre a verdade. Não são truques e não são documentos falsos. Claramente se pensa que são almas do purgatório. Sandro Magister, outro especialista em Vaticano, diz que o museu foi criado para tentar comprovar a existência do purgatório e que sempre causou controvérsia. Eu acredito que algumas pessoas considerem aquelas peças testemunhos dignos de fé. E talvez outra grande parte veja as relíquias com menos credibilidade. O teólogo franciscano, o padre Dino Concetti, não dá muita importância às peças do museu. A meu parere, Eu penso que a materialização da religião e das verdades é sempre uma expressão ligada a uma determinada época, a uma cultura e sensibilidade. Eu acredito mais numa verdade sobrenatural, espiritual. Não podemos saber nada do purgatório, apenas isto. É um lugar, como disse Dante, onde os espíritos vivem até ser dignos do reino dos céus. Sabemos que o inferno é um lugar de tormento, como disse Jesus no Evangelho, onde há pranto e lamento. Mais do que isso, não podemos saber. O senhor pessoalmente acredita naquelas relíquias? é esse que fala Não, porque não é possível materializar uma coisa espiritual. Não é possível. Nós imaginamos as almas entre chamas para exprimir a ideia de que essas almas sofrem tormentos e precisam de ajuda. Mas, na verdade, não é assim. Siano liberate da questi tormenti, ma non è così. A repórter Ilse Scamparini ouviu também um dos poucos exorcistas oficiais do Vaticano. Olha lá, o O exorcista. padre capuchinho Vittorio Traini mostra-se muito prudente quando fala do Museu das Almas do Purgatório. As peças podem até ser verdadeiras, mas as almas não manifestam a sua presença com essas coisas, a menos que tenham sido graças especiais concedidas a pessoas especiais. Assim como existem essas manifestações, há também manifestações de caráter infernal. Del diavolo. Sim, coisas do diabo. As relíquias do Museu das Almas trazem uma questão muito delicada para a Igreja Católica. Existe a comunicação entre vivos e mortos? Eu credo di sì. Eu acredito que sim. Eu acredito e me baseio num fundamento teológico que é o seguinte: todos nós formamos em Cristo um corpo místico, do qual Cristo é o soberano. De Cristo emanam muitas graças, muitos dons. E se somos todos unidos, formamos uma comunhão. E onde há comunhão, existe também comunicação. O que o senhor pensa do espiritismo? Ma lo spiritismo O Espiritismo existe. Há sinais na Bíblia, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, non in modo come mas não é do modo fácil como as pessoas acreditam. non è Nós não podemos chamar o Espírito de
Michelangelo ou de Rafael. Mas, como existem provas na Sagrada Escritura, não se pode negar que exista essa possibilidade de comunicação. Non si può negare in modo assoluto che non ci sia questa possibilità mediatica. A Igreja acredita que seja possível uma comunicação entre este mundo e o outro mundo. A Igreja tem convicção de que esta comunicação existe. A Igreja se sente peregrina, porque vive na terra e possui uma pátria no céu. Ha una patria in cielo.